conciliares, prezados irmãos e irmãs. Eu não preciso de tradução e por isso posso garantir que eu falo de 10 minutos. Parece-me justo e bonito que minha palavra de saudação segue imediatamente depois das apresentações sobre novos caminhos para a igreja na cidade. Eu gostei muito os elogios de pastora Franciele e também de Karin Kannenberg sobre o trabalho da OGA, e isso faz uma grande alegria de em vosso meio uma familiar. Eu saúdo vocês para mim mesmo e para o secretário-geral na Alemanha. Nossa alegria é especial por uma outra coisa, por causa do lugar onde esse concílio é o lugar da cidade Rio Claro, a escola que tem o nome do pastor Theodor Kölle. Ele era o grande incentivador da criação da OGA no estado de São Paulo. Também nós honramos a memória dele, como fez o pastor presidente ontem na sua prédica. Sendo a OGA uma obra da Igreja Evangélica na Alemanha, saudações cordiais da EKD, do presidente de seu conselho, Nikolaus Schneider, e da bispa para as comunidades no exterior, Petra Bosse-Huber. No ano que vem, um grupo do conselho da EKD vai fazer uma visita aqui na ISLB. Eles já estão se preparando. Pois os olhares da OGA se dirigem além da América do Sul para a diáspora luterana e reformada e sul da Europa e para a Ásia Central e até mesmo para o Oriente Médio. Nós temos contatos com pequenos restos de evangélicos na Síria, que está numa guerra civil, especialmente em Alepo e Homs. E tentamos ajudar aqueles que, por causa da falta de dinheiro ou da idade, têm que ficar nas cidades em grande parte, destruídas. Em maio deste ano, uma pequena delegação da OGA fez uma visita às igrejas luteranas em Kirguistão e Cazaquistão e na parte asiática da Rússia, no Ural e na Sibéria. A igreja luterana da Rússia, meus irmãos e minhas irmãs, tinha antes da Revolução Comunista 1 milhão de membros. Hoje em dia, são ainda 15 mil membros espalhados em 170 comunidades e grupos no vasto território da Rússia, na Europa e na Ásia. Financeiramente, totalmente dependente das igrejas evangélicas na Alemanha e de outros países e dessas organizações
de ajuda. Essas igrejas morreram e estão ressuscitando nos últimos 25 anos. Em algumas cidades no Ural e na Sibéria, onde igrejas luteranas foram destruídas ou nunca existiram, os membros de hoje querem construir uma igreja, uma casa de oração. Isso demonstra uma vontade espiritual muito forte. E as ações, e nisso eu vejo uma semelhança com aquilo que nós ouvimos. As ações diaconais ajudam para ganhar o respeito dos que são não luteranos, mas ateístas ou ortodoxos ou muçulmanos. Em Kirguistão ou Cazaquistão, foi-nos dito que muçulmanos dizem por causa da diaconia dos luteranos no meio de órfãs e mulheres muçulmanas grávidas, o cristianismo é uma religião boa, por causa da diaconia. E volta, em Astana, o capital de Cazaquistão, também a comunidade tem 150 membros, mas tem 90 mil luteranos por causa de um censo na cidade de Astana. O mesmo problema que você notou também em cidades grandes aqui no Brasil. Caras irmãs e caros irmãos, por esses flashes da luz, numa outra situação de luteranos espalhados, vocês provavelmente entendem porque uma visita no meio da ISLB tem um caráter de conforto e de alívio. Para mim, especialmente, que apesar da minha pátria espiritual, tenho duas pátrias terrestres, Alemanha e onde todas as nossas crianças nasceram. Eu e o secretário-geral da OGA alegramos-nos em podermos visitar as instituições de formação teológica em Curitiba, São Bento do Sul e São Leopoldo, de onde vem cada ano uma ou outra dos nossos bolsistas para estudar teologia 2 semestres em Leipzig. E depois da visita no Sul, eu vou a Brasília e eu vou a Araripina e em Gravatá, Recife, no Nordeste, e finalmente em São Luís, para ver o que nossa bolsista fez lá, para fortificar uma comunidade que tinha a sua origem sem a pastora Franciele. Para mim, são exemplos da presença natural e indiscutível e estimada da ISB no Brasil. Ao mesmo tempo, são exemplos da missão e de crescimento numa região que nunca sabia nada sobre a Igreja Luterana no Brasil. Eu posso dizer que a OGA, que muito tempo antes da Igreja da Bavária estava ao lado das comunidades da ISLB, muito mais, desde 170 anos, 20 anos depois do 25 de julho em 1824, começou o trabalho da OGA junto com as comunidades luteranas.
e isso vai ficar fim.